Queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E estamos no capítulo 20. Já chegamos na metade do livro. Glória a Deus. Hoje o tema é o ambiente doméstico. E conosco está nosso querido irmão Edivaldo Freitas, da Associação Aspar. E com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sou grato ao Senhor, nosso Deus, pelo convite, mais a oportunidade, né, de a gente estar aqui junto. Quer dizer, as manhãs, né, eu participo, graças a Deus estou participando todas as manhãs, com os irmãos aqui. E agora estou aqui para nos trazer mais uma vez essa mensagem que é de suma importância para nós. O ambiente doméstico. Como é que está sendo o nosso ambiente doméstico, nosso lar, né? O que tá pairando no nosso lar? Uma paz? Uma turbulência? Então, o que é que está pairando? O que é que está acontecendo conosco, nossos filhos, nossos netos, né? O convívio com essas pessoas. Como é que a gente está se relacionando com nossos filhos? Então, o inimigo hoje, inimigo das almas, Satanás, ele quer tirar a paz do lar, né? Ele quer ver separação. Ele quer que os filhos fiquem debandados. Os pais não temam a Deus, os pais não têm, assim, um temor do Senhor e nem sabedoria para instruir os filhos. E a gente tem que, muitos irmãos, muito mesmo, a gente tem que pedir a Deus constantemente em oração, em comunhão, sabedoria. Sabedoria para lidar com os nossos filhos. E os avós lidar com seus netos. Aqui, na palavra de Deus, diz que Timóteo, ele foi instruído pela sua mãe Eunice e sua avó Loide. Olha só, mulheres tementes a Deus. A avó, o avô, são segundos pais. E muitas vezes a mãe deixa a cargo da avó e do avô a educação e a criação do seu filho. E o papel é dela e não da avó. A avó, ela somente dá um auxílio, né? Ela auxilia a sua filha a cuidar da sua neta. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que no final do tempo que a gente está vivendo, são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, principalmente para a gente lidar com os filhos. Quem tem filho pequeno, quem tem filho jovem, sabe muito bem o trabalho que dá de educar um filho, principalmente nos caminhos do Senhor. E quem tem neto também, né? Você já pensou? Você é da igreja, você conhece toda a verdade, mas seu filho não é. Começa a aparecer os netos. E aí? E a preocupação dobra. Diz, poxa, meus filhos não são da igreja. Eu sou, mas meu marido. Vê meu netinho ao mundo. E agora, Senhor? Quer ser mais uma alma, mais almas que vêm ao mundo. E a preocupação e o joelho no chão para que a filha e o filho se volte para Deus, para que possa ter sabedoria de educar os seus filhos. E assim o avô e a avó também têm essa preocupação, assim conjuntamente com muitos pais que têm temente a Deus. E aqui, meus irmãos, diz que no final dos tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, isso 1 em diante. Presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Que mensagem preocupante essa aqui, que no final dos tempos a gente está vendo isso aí. Muitas vezes a gente deixa a desejar os pais. A gente falha, por que não? Nós somos falhos. Em educar os filhos, instruir os filhos no caminho do Senhor. Aqui e acolá a gente falha. Mas a gente tem que pedir muita orientação a Deus, sabedoria. Senhor, para que eu possa ter essa sabedoria, o discernimento espiritual para lidar com os meus filhos. As crianças de colo, os pré-adolescentes, os jovens. Irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem tomando uma decisão em batizar. Aqui, recentemente, na igreja, tivemos 4 batismos. 4 almas decidiram descer as águas do batismo. E dentre essas 4, 3 eram jovens. São jovens. Um já até começou a pregar na igreja. E aí, os 2 irmãos e o outro jovem também, que não é os pais, esses 2 se batizaram, os pais não são da igreja. Essa outra também que batizou, o pai não é e nem a mãe é da igreja. E a gente fica surpreso, assim, só Deus mesmo, só obra de Deus. Porque você vê que o pai e a mãe não são da igreja e a pessoa tomou a decisão em batizar. Mas tem uma jovem que a avó é da igreja. Olha só. Então ela vê o exemplo da avó. A avó missionária, a avó que gosta de vir para a igreja. Agora, pela idade, ela não está vindo muito para a igreja. Mas aí deixa o exemplo. E nós, os pais, nós, os avós, que são avós, a gente tem que deixar o exemplo, deixar um legado. Ser uma pessoa cortês, amorosa, atenciosa. Diz que a criança, irmãos, pequenininha, ela não quer brincar só. Ela quer atenção. Então, um perigo muito grande hoje é o celular. Às vezes o pai e a mãe vai trabalhar e pode ocorrer isso de você chegar e pegar logo o celular, mesmo que seja para o trabalho. E a criança fica ali procurando a atenção do pai e da mãe, e às vezes até chama mamãe, papai, e não tem aquela devida atenção. E aqui eu gostei muito desse livro aqui, ó. Quem tem, Lar Sem Sombra. Aí me chamou a atenção aqui, diz assim, ó, alguns pais não compreendem os filhos, não se relacionam verdadeiramente com eles. Existe, com frequência, grande separação entre aqueles e estes. Caso penetrasse os pais mais plenamente no sentimento dos filhos e verificasse o que lhes está no coração, isso exerceria sobre eles uma influência benéfica. Os pais devem estudar a maneira melhor e mais bem-sucedida de ganhar o amor e a confiança dos filhos, a fim de poderem guiá-los no caminho direito. Devem refletir o sol do amor na família. As crianças gostam de ter companhia e raramente se podem divertir sozinhas. Anseiam simpatia e ternura, o que lhes dá prazer e elas creem e também o dá a mãe. E é natural que ela se dirija com suas pequeninas alegrias e pesares. A mãe não deve ferir-lhe o coraçãozinho, tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificantes para ela, são de grande importância para as crianças. Então, a mãe que gerou aquela criança, ela tem que ter sempre aquele aconchego, ter um tempo de brincar com o filho, com a filha, o pai também, né? Por que não? Tá certo que às vezes o pai chega cansado. E aí, tá vendo, no domingo eu não trabalho, no sábado eu não trabalho, e tem que tirar esses dias, uma hora para brincar.
ter atenção da criança. E a criança ter atenção dos pais. E assim, meus irmãos, diz assim, Deus intencionava que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Lares cristãos fundados e conduzidos de acordo com o plano de Deus, acham-se entre os mais eficazes instrumentos na formação do caráter cristão para o progresso de sua causa. Então, uma família bem estruturada, aí uma igreja bem estruturada, famílias é a célula da sociedade, é uma sociedade bem estruturada. E aí, quando você vê uma família que é desordenada, estruturada, ela vai ser, mesmo que seja na igreja, em casa, vai ser na igreja. Se dá trabalho aos pais, vai dar trabalho para quem? O pastor, o obreiro, vai dar trabalho para o dirigente da igreja. Porque a criança, ela não foi bem estruturada desde pequena, e o seu caráter não foi plenamente moldado de acordo com as Santas Escrituras. Como era a vida de Jesus em seu lar? Como era o convívio? Jesus passou por turbulência? Passou. Passou por turbulência, por provas dentro do lar. Mas como era o convívio com ele, a sua mãe e seu pai? Maria e José. Aqui diz, Desejar todas as nações, página 70, diz assim: o menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. Olha só, dos lábios da mãe e dos escritos, ela aprendeu as coisas, Jesus aprendeu as coisas celestes. Então é essencial, quando eu vou fazer o culto aqui, que a neném, então lá na casa dela, a minha netinha, aí eu pego a Bíblia, mas para a gente fazer o culto, né? Matutino e vespertino, principalmente à noite, né? De manhã não, mas à noite que ela está acordada. E amanhã ela está dormindo. Aí ela diz assim, Bíblia, 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 Bíblia. Já que eu pego a Bíblia, ela quer a dela. Aí a gente pega a Bíblia para ela ficar também acompanhando. Então, desde novinha, a gente acostumou ela a fazer o culto com a gente. Então, é uma preocupação, porque os pais não são, né, da igreja. Mas a gente tem essa preocupação com ela. E aí, quando a gente está aqui fazendo o culto, ela sai para chamando de um por um, pegando na mão. Titio, culto, titio. Titio, culto. Aí chama, titia, culto. Aí, se a mãe estiver chamando de um por um para fazer o culto. Mamãe, papai, titio, a titia. E aí eu fico assim, irmão, Deus, ele usa as crianças e que essa pureza que venha sempre cativar o coração dos pais, né, para o Senhor, para Deus. Aqui diz aqui, irmãos, que o culto doméstico é essencial. O pai e a mãe que não reúnem os seus filhos para fazer o culto, diz que a mensageira do Senhor, que Deus, o anjo não se põe naquela casa, o anjo de Deus nem sequer por uma hora. Olha só, diz assim, tive pais piedosos que procuravam por todos os meios familiarizar-nos com o nosso Pai Celestial. Cada manhã e cada noitinha tínhamos uma oração em família. Cantávamos no lar os louvores de Deus. Havia em casa 8 filhos, diz aqui. E nossos pais aproveitavam toda a oportunidade para levar-nos a entregar o coração a Jesus. Irmãos, como é
importante, é primordial a gente fazer o culto doméstico, o culto no nosso lar. Vamos chamar. Mesmo que não queira, mas você faz a sua parte, chame para fazer adoração a Deus, o sacrifício de manhã, o sacrifício à noite. Apresentar esse sacrifício com louvores ao nosso Deus. E as criancinhas de peito, e as criancinhas de colo, elas vão ficar observando, se acostumando, se familiarizando com esses gestos sublimes, com esses cultos. Vai ficar na mente delas, guardado no coração. E aí, quando a gente vai orar, né, as crianças ficam olhando. Aqui, quando a gente vai orar, que se ajoelha, vai se ajoelha também. Ele fica olhando, porque a gente está sendo um espelho, um exemplo para os filhos, para os netos. E ela ainda vai fazer 2 aninhos, neném. Então, o caráter dela está se desenvolvendo, vai se desenvolver cada vez mais. Então, meus irmãos, o lar tem que ser um pedacinho do céu, aonde? Aqui na terra. A paz em seu lar, se não houver paz, é porque nós necessitamos mais de Jesus. Nós necessitamos de entrega, necessitamos de orar mais. Porque o inimigo, ele quer tirar-nos a paz. Tirar a paz dos filhos, tirar a paz dos pais. Então, ele quer fazer da nossa vida, do nosso lar, um inferno. Muitos filhos hoje não acham paz em casa. Eles vão procurar paz aonde? Fora. Nas praças, nos becos das ruas, nos bares. É a paz que eles vão encontrar, mas não vão encontrar paz ali. Eles têm que achar a paz aonde? Dentro de casa, dentro do lar. A paz a gente não encontra só na igreja. A paz tem que começar onde? Dentro do lar, para que a gente possa levar essa paz para a igreja. Eu tenho uma irmã, entre as 4 que eu tenho. E ela, então, quando se casou, a vida dela ela era muito feliz. Muito feliz mesmo, porque o marido vinha almoçar em casa. E aí depois começou a aparecer os filhos, eu ficava almoçando com os filhos, conversava com os filhos, brincava com os filhos. Então, ele foi arrumando o emprego dele, o trabalho dele foi crescendo, o tempo dele foi reduzindo para com a família. Não ia mais para a igreja com a esposa. E a esposa, então, foi só anotando. E chegou, então, um ponto que ela disse assim, eu não aguento mais. Porque o meu marido não vem mais almoçar em casa com a gente. Ele não conversa mais com a gente, com os filhos, não dá mais atenção. A vida dele é só trabalho. Só trabalho. E eu estou a ponto de me separar. E eu, então, conversei com ela e disse, conversa com ele. E aí, ora também. Pede a Deus orientação, para que Deus te dê sabedoria na hora de conversar com ele. Então, ela, então, disse que orou, que ela reza, né? Diz que rezou e pediu para Deus que entrasse no relacionamento deles, né? E aí ela conversou com ele. E ele disse assim, então o que é que está te faltando? Está faltando alguma coisa? Não. Mas a nossa vida não é só as coisas materiais. Não só a felicidade não está na geladeira cheia. A felicidade não está só na despensa cheia. A felicidade, ela falou para ele, que na nossa felicidade é o convívio a dois, o conversar, dialogar, ter tempo para os filhos, ter tempo para Deus. Essa é a felicidade. Então ele refletiu.
Aí então ele buscou mais, aí, ter o tempo mais para com a família, começou a ir para a igreja com a esposa, e hoje estão juntos. Porque buscaram a Deus, mesmo na religião que eles têm. Estava a ponto de se separar. Então, meus irmãos, na correria incessante, às vezes a gente não dá atenção devida ao filho, na correria do trabalho para casa, às vezes chega à noite em casa, a mãe fica atarefada, às vezes também as mães que trabalham chegam à noite em casa, não dá atenção, não dá o tempo devido para o filho. E essa necessidade o filho sente, essa necessidade da presença maternal, paternal, dentro de casa o filho e a filha sente. E isso prejudica muito o crescimento e desenvolvimento da criança. Como é que vai ser esse jovem futuramente? Então, meus irmãos, diz aqui que quando é que nossas orações chegam ao trono da graça? Quando é? A gente ora de manhã, ora à noite, ora qualquer hora, que não tem hora para orar, mas a gente fica preocupado, será que realmente Deus ouviu minha oração? Será que realmente minha oração chegou no trono da graça? Será que realmente Deus vai atender minhas orações? Olha aqui, irmãos, eu achei muito importante isso aqui. Cortesia e gentileza abnegada. Há lares em que estes princípios é levado a efeito, lares em que Deus é adorado, em que reina o mais verdadeiro amor. Estes lares, as orações matinais e vespertinas sobe a Deus como incenso suave. E suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como orvalho da manhã. Então, meus irmãos, olha aqui, para nossas orações serem ouvidas, nós temos que ser corteses, amáveis, gentis, amorosos, dentro de casa, com nossos filhos. Às vezes a gente não é. E aí quer que Deus ouça a nossa oração. Mas muitas vezes eu ouve, porque diz assim, Senhor, eu não estou sendo um pai que deveria ser. Eu não estou sendo uma mãe que deveria ser. Eu não estou sendo um avô, uma avó que deveria ser. Que eu possa ser um exemplo para o meu filho, para minha filha, para os meus netos. Aí Deus, até com choro, pranto, e Deus ouve as orações. Deus nos transforma. Tira aquele temperamento impulsivo, grosseiro e ignorante. E Deus tira. Deus nos molda, Deus nos transforma. A gente faz ser mais parceiro do filho, mais parceira da filha. A gente começa a dialogar com eles, ter tempo para eles. O ambiente doméstico, o ambiente familiar se torna mais agradável. Irmãos, se torna um clima tão pesado. Umas nuvens negras pairam no lar. Quando o filho não fala com o pai, quando o pai não fala com o filho, quando a filha não fala com a mãe, tão intrigada dentro de casa. Mas que coisa, meus irmãos. Você já pensou uma coisa dessa? Como é que o pai repousa a cabeça no travesseiro para dormir? Como é que a mãe repousa desse jeito? Como é que a mãe dorme sossegada? Como é que um filho dorme sossegado desse jeito? Se há uma nuvem negra pairando sobre este lar. Mas quando há conversa, diálogo, orientação, quando há amor, quando há interesse pelos filhos, interesse pelos netos, quando você se doa sem reserva, aí, meu irmão, isso é primordial para nós termos um ambiente de paz, um ambiente de amor.
um ambiente que Deus realmente habita com seus anjos e que nossas orações são ouvidas e respondidas. Aqui diz que pureza no lar. A ordem tem que ser essencial dentro de casa. A decência e a ordem. Ambiente limpo se torna um ambiente agradável. O anseio, a higiene. Aí você fica tão prazeroso, animado, e a criança também, né? Quando vê um lar bem limpinho, e a criança se joga, se rola pelo chão, senta, deita, fica ali esparramada no chão, porque ela sente prazer em estar num ambiente limpo, cheiroso. E ela sente prazer. Ela sente o prazer de não ver a hora, mesmo quando ela saia. Ela não sente prazer, não vê a hora de chegar em casa. Para se esparramar no chão, para deitar, para brincar. Então, o nosso lar tem que ser um lar organizado. Nosso ambiente familiar, lá tem que ser o asseio. Então, a gente tem que ter ordem, tudo organizado. Mesmo que a criança, sabe como é? A criança tem fases. Ela puxa uma cortina ali, puxa uma toalha acolá, abre uma gaveta ali, uma gaveta acolá, quer botar as coisas, quer brincar, porque tudo para ela é novidade. Mas a gente tem que ter muita paciência, muito tato, porque criança tem fases. Cada idade é uma fase. E a gente tem que interagir com elas, brincar com elas. Se fazer criança, ganhar nossos filhos. Irmãos, diz que nossa localização, no mensageiro do Senhor, de que nós temos que procurar lá, uma casa, aonde? No campo, não na cidade. Porque as influências corruptoras podem o quê? Contaminar nossos filhos. E nós também. As influências do ambiente da cidade podem nos contaminar. Assim como contaminou a família de Ló. Pode contaminar a nossa, por que não? Pode contaminar nossos filhos. Ele diz que onde Jesus morava quando era pequeno? Numa cidade chamada Nazaré. Olha aqui, desejado de todas as nações. Olha onde Jesus foi morar. Jesus foi colocado no lugar em que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda. Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. O mau conceito em que eram geralmente tidos revela-se na pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha aí, pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque os jovens, as pessoas ali, eram corrompidas facilmente. E Jesus não se deixou se corromper, mesmo morando nessa cidade. Então, quando o jovem era instruído, assim como Timóteo foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, fica na mente, meus irmãos. Deus, ele trabalha com a criança, trabalha com o jovem, fica na mente, não se corrompe. Quando os pais estão instruindo ali, direto eles no caminho do Senhor. Que nem eu falei recentemente aqui. Tinha os pais aqui que não são frequentam a nossa igreja, mas não são membros. Mas eles conhecem toda a nossa mensagem, toda a verdade. Instruindo os filhos dia e noite ali, ó. Era para ser membros, meio pelas circunstâncias não podem. Mas aí os filhos tomaram a decisão em batizar. Vontade deles não é a vontade dos pais, eles têm, mas
tem que ser fluir do coração da criança, do jovem, em se batizar. E aí, porque foram instruídos. Não deixaram se contaminar, se corromper com as coisas do mundo. Porque teve parcela dos pais ali, estudando com eles, estudando a palavra de Deus. Às vezes eu chegava lá na casa deles e estavam lá na mesa, lá, os filhos, tudo sentado, e o pai e a mãe estudando com eles lá. Que maravilha. E aquilo ali ia sendo imprimido na mente, no coração deles. E hoje estão na igreja, são membros. E é difícil hoje um jovem tomar uma decisão. Mas toma. Pela influência dos pais. Pelo bom exemplo dos pais. E aqui diz, ó. A melhor de todas as heranças que podeis legar aos vossos filhos é a de um corpo sadio, mente sã e caráter nobre. Os que compreendem o que constitui o verdadeiro êxito da vida serão sábios em boa hora. Ao escolher um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Em vez de morar onde só podem ver as obras dos homens, onde o que você ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde os ardia a confusão, produz fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade no espírito, na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques, nas colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades. Ao respirar o ar celeste, é revigorador. Ide para um lugar onde você se sinta em paz. E às vezes até nossas igrejas, né? Elas são no centro da cidade. Eu estava até falando com a irmã quarta-feira, porque aqui tem procissão nas outras igrejas, tem aqui um Spofá que tem aqui, né? Aí as pessoas passam com carruagem, com cavalos na frente da igreja, com carro-som, e às vezes a gente está no culto que ele incomoda. Tira a nossa atenção, tira a atenção das pessoas ali. E também nosso lar tem que ser onde no campo. Mas a gente, por teimoso, muitas vezes, a gente insiste em estar com nossos filhos na cidade, colocando nas escolas seculares. Mas mesmo assim, Jesus aqui, ó, ele não foi para a escola dos rabinos. Ele foi primeiro orientado, instruído aonde? Dentro do lar, dentro de casa. Mas a criança tem que estudar? Sim, tem que estudar. Tem que fazer uma faculdade? Também tem. Então, eles têm que passar por esse processo. Mas quando eles estão com a mente firmada, eles não se corrompem. Não se corrompem. Seja de qualquer faculdade, eles não se corrompem, porque eles estão com a mente firmada dentro de casa. Firmados, os pais instruíram eles dentro de casa. Então, eles não vão se corromper. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, o espírito de profecia, é essencial dentro do lar, para que a gente possa contar as histórias da Bíblia para os nossos filhos, para os nossos netos, ler a palavra de Deus para eles, fazer os cultos matutino e vespertino com eles, e não se preocupar só com as coisas materiais, se preocupar, vou me preocupar só com colocar as coisas para dentro de casa, não. Se preocupar com o humano, com o ser humano que está dentro da sua casa. E se preocupar com o ser humano não é só dar o alimento para ele, não. Não é só o alimento e o vestuário que ele precisa, não.
Ele precisa de atenção, de carinho, de tempo, precisa de brincar, precisa de você ser um companheiro para ele. Ele precisa de sair. Então, se ele não acha isso dentro de casa, ele vai procurar onde? Fora de casa. Aí ele vai se corromper. Aí ele vai se contaminar. Aí depois, mais tarde, vocês, onde foi que eu errei? Não precisa nem pensar muito para chegar ao ponto onde você errou. Aqui, queridos irmãos, diz assim: a crítica abre as portas para quem? Para o inimigo. Aí você vai procurar criticar, vai querer corrigir pelo seu próprio erro. Aí eu fico pensando assim, não é a criança, não é o jovem que tem que apanhar, é você muitas vezes que tem que apanhar. Você tem que dar o cinto para o seu filho para que você apanhe, porque você errou com seu filho. Você errou. Então é você que tem que apanhar, não é ele. Diz aqui, pais e mães, ponde em guarda. Seja vossas conversas no lar agradável, admiradora. Falai sempre bondosamente com se estivesses na presença de Cristo. Não haja crítica, não haja acusações, palavra desse teor, fere e magoa a alma. Para os seres humanos, é natural falar palavras ásperas. Os que cedem a essa tendência abrem a porta para Satanás entrar no coração e torná-los ligeiros em lembrar os erros e as faltas dos outros. Demora-se a falar sobre seus defeitos, suas deficiências, e profere-se palavras que levam à falta de confiança em alguém que faz o melhor possível para cumprir seus deveres e como cooperador de Deus. Muitas vezes lança-se sementes de desconfiança, porque alguém julga que deve ter sido favorecido e não foi. Então, palavras de descorteses, de críticas, que magoam e que ferem, a gente tem que ponderar essas palavras. E aí a pessoa a gente vê que um jovem ele está descaminhando para o caminho errado, converse com ele, ore com ele, chame ele para orar, então ore com ele, ou por ele. Então ensine com mansidão, com cortesia, seja um amigo, um parceiro dele. Irmãos, é de que diz que muitas vezes o filho da gente não toma decisão para batizar, para estar na nossa igreja, sabe por quê? Pelo nosso temperamento. O papai é tão rude, tão grosseiro, tão ignorante. É essa a religião que eu quero para mim? Não. Porque eu não vejo mudança. Enquanto ele vai para a igreja todos os cultos, mas não há mudança, ele é grosseiro, é ignorante, é rude. Só quer me chamar a atenção, só quer estar me acusando. E qual é o filho que se sente bem, está numa igreja que o pai frequenta desse jeito? Só com crítica, desconfiança. Então você tem que procurar amizade, fazer amizade. E por isso que muitas vezes diz que a gente distancia os filhos da igreja, nós mesmos. Pelos nossos atos, nossas palavras, que ferem, que magoam. E às vezes a gente nem reconhece, às vezes a gente não pede perdão, não chega com ele, com ela, e não pede perdão. Reconhecendo o erro, reconhecer que falou aquilo que não deveria falar. Isso se chama humildade. E quando você reconhece que errou, reconhece que feriu, e que chega a essa pessoa para pedir perdão, você está aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração.
É isso que Jesus quer, meus irmãos, que a gente aprenda dele a cada dia, a lidar com os nossos queridos dentro de casa, para que o ambiente no lar, o ambiente familiar, seja o mais agradável e pacífico possível. Que Deus assim nos ajude nessa empreitada, que não é fácil. Que Deus nos ajude a ter sabedoria, tato e discernimento para lidar com nossos filhos, com nossos netos, para que eles venham também trilhar o caminho do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.